Arruma aqui para mim. Mais pertinho. Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura. Estamos simultaneamente pela Rádio Trianon 740M e também pela tvexeto.com.br. Portanto, você que está aí conosco, fique atento, fique ligado, porque hoje, como toda quarta-feira, a gente realiza aqui o programa de saúde e você vai poder participar aqui conosco também através dos nossos contatos. 50813782 é o telefone do ouvinte, também por e-mail liliane@tvexeto.com.br. Atenção, Cléo Rodrigues, porque hoje nós temos um grande aniversariante. O maior e melhor de todos os diretores, viu, que a gente pode ter. E é com muita alegria que a gente começa o programa de hoje em homenagem ao nosso querido Fausto Camunha, que comemora... não. Eu já abracei, já o beijei. Você que está assistindo aí conosco, está vendo a imagem dele, a nossa homenagem de toda a equipe aqui do Gente que Fala, da TV Êxito, a esse grande homem que tem no seu currículo a implantação do Jornal Nacional, que tem no seu currículo aí a implantação... por ele que eu sou dirigida, viu, gente? Mostra mais a foto aí do Fausto Camunha, que eu não gosto de aparecer em público. A gente o mostra assim mesmo para você que está acompanhando pela TV Êxito, do Fantástico. Já foi secretário por 2 vezes na área de esporte do Estado Municipal. É uma pessoa que realmente, eu digo que ele é para nós, sem dúvida nenhuma, a nossa senha dizer o nome dele, porque por onde passa, claro, sempre deixa a sua marca de homem íntegro, de homem sério na sua postura, mas na convivência, uma pessoa com muita alegria. Você vê e confere pelo sorriso dele aí, né? Sempre com essa face tranquila, essa face querida, que nos alegra todos os dias. E dizer, viu, Fausto Camunha, que é uma honra trabalhar com você por todos esses anos e que Deus permita que possamos estar próximos por muitas décadas ainda, viu, querido? Saúde, paz, em nome de toda a equipe do Gente que Fala e também da TV Êxito. E aumenta o som, Cléo Rodrigues. Fausto Camunha, o nosso querido diretor que aniversaria hoje. Eu recebo o nosso abraço mais uma vez, viu? Muito bem, deixa eu aqui cumprimentar também as nossas queridas convidadas. Hoje uma mesa de mulheres, você já viu, né? Que vai ter assunto aqui para a gente tratar e você discutir conosco. Não é fácil. A médica pediatra, responsável técnica da saúde da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, doutora Elvira Rito Rodrigues. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora Elvira. Bom dia, muito prazer de estar aqui. Alegria nossa em receber. Parabéns ao doutor Fausto Camunha também, Você viu? Mais que já foi meu secretário. Foi seu secretário, foi meu secretário, olha só. 89, 90. Eu exagerei nos elogios a ele? Não, de jeito nenhum. Não é essa pessoa adorável, querida? Continua, né? Fazia muito tempo que eu não o via. Não sabia que era aniversário dele. Depois eu dou um abraço. Também conosco, ela que é preceptora, que é uma professora, na verdade, um grau elevadíssimo. Para você ter uma ideia, ela ministra cursos e aulas para as pessoas que estariam fazendo na área médica pós-graduação, digamos assim, viu? Sai da residência e passa por ela. É a infectologista do Centro de Referência DST-AIDS e do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Rosiane Porto Medeiros. Como vai? Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e com o público em geral. Aproveitar a oportunidade também para parabenizar o doutor Fausto por mais um janeiro, né? É isso mesmo. E estamos aqui com uma imensa satisfação e poder contemplar mais esse programa por mais uma vez. Muito bom também tê-la aqui. Ela é paramédica e micropigmentadora, a Marileia Wagner. Como vai, Marileia? Seja bem-vinda. Obrigada, muito bem. Boa Fala tarde. mais pertinho do microfone. Boa tarde a todos e parabéns ao Dr. Fausto também. E tudo bem, estamos... Hoje nós vamos falar sobre micropigmentação. Sim. E aonde ela é empregada e como é feita. Sim. A micropigmentação é algo parecido com a tatuagem, por exemplo, o tatuador? Sim, é parecido, não deixa de ser, porque fixa na pele, né? Uhum. O que diferencia é a técnica, os pigmentos, os aparelhos que são usados, as agulhas, são todas diferentes. Mas não deixa de ser, sim,
uma tatuagem. Gente, você já ouviu falar em queloide? Pois é. O queloide acomete pessoas de todas as idades. No entanto, é mais comum atingir as mulheres. Sua formação ocorre no interior dos tecidos. Eles geralmente não representam risco à saúde, mas podem afetar a aparência em muitos casos, inclusive abalando a pessoa psicologicamente. Marileia, e como a sua área encontra com a questão do queloide? Eu fui desenvolvendo, comecei a fazer a micropigmentação há 27 anos. Abaixa um pouquinho o microfone e chega mais pertinho para o pessoal te ver lá em casa. Isso. Eu comecei na micropigmentação há 27 anos. E, desde o início, como era interior do Rio Grande do Sul, comecei trabalhando com um dermatologista. Então, logo eu comecei a preencher vitiligo, trabalhar em cicatrizes. Ele tinha um cirurgião plástico na clínica também. Então, eu fui desenvolvendo essa técnica. A gente consegue, realmente, o queloide abala muito a autoestima. A paciente faz uma cirurgia, fica muito satisfeita com o resultado, mas aí vem aquela coisa de se olhar no espelho e ver aquela cicatriz grossa, avermelhada, ou branca, marronzinha. Ela tem vários tons e várias espessuras, né? Então, realmente, abala muito a autoestima e a gente, com o tratamento, eu consigo baixar e deixar a cor parecida com a cor da pele, né? Então, a gente faz assim, um make-up. Ela costuma se diferenciar. Sim, ela costuma se diferenciar e bastante. O queloide, ele mostra muito, né? Tu te olha no espelho e ele chama... Quer dizer, aquela cirurgia toda que tu fez, a mulher fica tipo assim, por que eu fui fazer? E muitas têm medo de fazer pensando no queloide. Então, a gente tem, hoje em dia, recurso para mudar e muito essa situação. E esses recursos disponíveis na sua área, e aí você transforma esse queloide a partir de uma maquiagem, vulgarmente falando assim, para o pessoal entender em casa. Não. Inicialmente, eu vou diminuir ele, vou baixar, vou amolecer, eu vou fazer com que ele fique parelhinho com a epiderme. Olha né? só. Normalmente, eu até costumo falar para todas as pacientes que me procuram, eu estou muito mal acostumada, porque a gente tem um resultado muito bom e não teve um queloide que eu peguei para tratar e que eu não conseguisse dar esse resultado. A gente sabe que, teoricamente, um dia eu posso trabalhar num que não dê o resultado como a gente está acostumada a ter. Né? Como lidando em ser humano, tem coisas que, às vezes, saem um pouco fora. Né? As mulheres saem em desvantagem porque nelas aparentam mais e predomina mais o aparecimento de queloide. Eu já vi em vários homens e tudo é muito assim teórico, né? Até porque as mulheres se sujeitam mais a cirurgias, né? Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho aí, que as mulheres... E crianças? Também pode aparecer. Pode aparecer. Pode. É uma questão de tecido. Tecido. A cicatrização é os neocolágenos, né, nos fibroblastos, que produzem muito e chega na epiderme, ao invés deles pararem ali, terminou a cicatrização, eles continuam para fora, eles querem se exibir. Né? Já que nós estamos falando de estética e da cabeça também, né? Nossa, porque quando afeta a parte psicológica, a gente sabe que a coisa fica mais complicada, não é? Com certeza. Já nós vamos tratar de outros assuntos que dizem respeito também à aplicação dessa técnica chamada micropigmentação, onde ela pode ser aplicada e você vai aprender conosco. Lembrando que você participa no 50, 52... Ó, 50, eu estou dando o telefone da Becom. Olha só, Ed. Olha a cabeça, é muito telefone na cabeça. Então, o 50, 82... Tudo errado. O telefone é lá, 5081-3782. Obrigada, Ed. Eu estou toda perdida aqui. 5081-3782. Você pode ligar e participar e tirar suas dúvidas conosco hoje. O próximo assunto, gente, é a questão da prevenção da hepatite B, que é considerada de extrema importância. Muitos profissionais que trabalham especialmente no segmento médico e paramédico não estão vacinados contra a doença. Trata-se de uma medida de saúde pública. Aí a gente fala, e muitas vezes a gente divulgou aqui, doutora Rosiane, que produtos ou instrumentos que às vezes a gente compartilha em salão de cabeleireiros faz com que a gente corra o risco também de se contaminar por hepatite, é isso? Indubitavelmente. Quer dizer, hoje, sem dúvida nenhuma, as pessoas, de certa forma, elas estão mais informadas.
Isso a gente agradece muito aos meios de comunicação, às secretarias de saúde dos 27 estados que compõem o território nacional, mas, ainda assim, a gente tem aquela parcela de pessoas que ainda tem desconhecimento em relação ao compartilhamento desses materiais pérfuro-cortantes. Uhum. E é nesse sentido que as diversas secretarias têm se mobilizado no Brasil para que, cada vez mais, a gente motive essas pessoas a procurarem a rede pública de assistência integral à saúde, motivando essas pessoas quanto à necessidade de prevenção. Por quê? Porque hoje, mundialmente, nós temos 2 bilhões de pessoas infectadas no mundo que já tiveram contato em algum momento com o vírus da hepatite B. E desses 2 bilhões de pessoas, nós temos cerca de 400 milhões de pessoas que desenvolvem a forma crônica da doença. Então, a nossa medida de controle e prevenção ainda é a imunização. Agora, o que, de certa forma, faz com que a nossa população não venha, muitas das vezes, a completar o esquema vacinal é porque nós temos 3 doses, né, seria a primeira série, com intervalo entre a primeira e a segunda dose de 1 mês, e a partir da primeira, 6 meses após, você faz a terceira dose. E quem tem que se submeter a essa dose de vacina? Nós diríamos que alguns grupos em especiais, né, os pacientes hemodialíticos, os pacientes imunossuprimidos por alguma doença de base, como a própria hepatite C, ou ainda como o vírus da imunodeficiência humana, ou outros pessoas que fazem uso de imunossupressores, os adolescentes e adultos jovens, aqueles que têm mais de um parceiro sexual no espaço de 6 meses, independente do comportamento sexual, seja sexo com o mesmo sexo ou sexo com sexo oposto, né? E, assim, os adultos, de forma geral, as crianças, claro, hoje, no Programa Nacional de Imunização, a gente já tem ao nascimento, porque a vacina para a hepatite B ela entrou no nosso calendário na segunda metade da década de 80, ela já se encontra em disponibilidade, e, cada vez mais, a gente trabalha nesse sentido, quer dizer, no sentido de informar a população geral, solicitar que essas pessoas se conduzam aos centros de referência, centros de imunobiológicos, que a gente tem distribuídos pelo país todo. E qual que é a finalidade? A finalidade maior é a gente evitar que essa pessoa se infecte devido a essas práticas, sejam elas sexuais, sejam elas dos nossos hábitos diários, né, como o nosso comparecimento a salões de beleza. A gente motiva essas pessoas a terem... Nós vimos ali uma foto que a pessoa estava lixando a unha. Sim. O fato de compartilhar lixa também pode infectar? Se houver atrito diretamente na unha, mas sem cortá-la, não. Agora, se houver um sangramento, sim, é o perigo. Se você tiver uma mucosa não íntegra e esta lixa tiver passado por alguém que seja portador de hepatite B, porque esse vírus, ele é um vírus que consegue sobreviver fora do organismo humano. Olha só. Então, ele fica no objeto. Exatamente. E, mais ainda, ele é silencioso como o C, da hepatite C? De certa forma, sim, porque, veja... Como é que ele se manifesta? Então, esse é outro problema que a gente tem em relação a essa doença endêmica, que, muitas das vezes, essas pessoas só vão ter conhecimento porque elas têm o hábito, né, de frequentar os centros de saúde, ou os consultórios médicos, ou mesmo os centros e postos de saúde público. Então, você só vai ter conhecimento a partir de uma sorologia, né, de um exame de sangue. A hepatite B, eu como leiga e as nossas amigas aqui, mas elas são médicas também, atuam na área Sem de saúde, dúvida. Talvez seja só eu aqui né, que vai ter essa situação aí. Eu posso chegar no centro de saúde e pedir para ser vacinada, ou eu tenho que ter um encaminhamento médico para solicitar essa vacina, e mais se está disponível no serviço público? Você pode comparecer, sem dúvida nenhuma. Evidentemente que vai ter uma enfermeira que vai recebê-la, que vai fazer algumas perguntas a princípio, né? E, posteriormente, em caso de dúvida, ela encaminha o médico dessa unidade para que você possa ser orientada. Porque, muitas das vezes, você recebeu o esquema vacinal incompleto. Isso é uma situação muito frequente, né, nos nossos diversos meios de assistência. O esquema está incompleto, qual seria a conduta? Você completaria o esquema. Então, essa enfermeira que está lá, ela está lá para lhe orientar em caso de dúvida, para dizimar a dúvida, ela tem um médico assistente que vai recebê-la, acolhê-la e tomar a conduta em relação ao esquema vacinal. A médica diria o quê? Que a população
trabalho de prevenção deveria realmente procurar se vacinar? Sem dúvida. Eu estou indo lá amanhã. Seja bem-vinda. Porque Não, é verdade. isso Seja que eu quero bem-vinda. entender, porque, ó, parceiro eu tenho um só, viu, marido? Fica tranquilo. Mas cabeleireiro? Mas cabeleireiro. Cabeleireiro. De bons que nos atendem. E, às vezes, claro, a gente tenta, de uma certa forma, manter um certo horário para poder conduzir as nossas ferramentas, enfim, mas tem hora que você não consegue. As coisas estão em casa e eu tenho que ir no cabeleireiro, vou aproveitar e fazer a unha. E aí, né? Eu já vou entrar na questão da esterilização, até que ponto aqueles aparelhinhos dão conta de matar o vírus, já que ele sobrevive, como a doutora já falou, fora, né, do corpo humano. E aí, toda mulher deveria fazer a prevenção tomando a vacina? Penso que sim, toda e qualquer pessoa que vai ter contato. Homens e mulheres, porque os homens também Homens se e cuidam mulheres, hoje, né? a população em geral, penso que sim. É gratuita a vacina? Ela é gratuita, agora, caso algumas pessoas preferem até administrar em clínicas particulares, nós temos também. Prefiro né? não, vou lá no centro de saúde. Né? A moça lá da Lapa é tão simpática, mandar um beijo lá pro pessoal do centro de saúde lá da Lapa. Então, eu chego, levo minha carteirinha e digo, olha, eu gostaria de ser vacinada por tais questões. Ah, mas não, você precisa trazer um laudo médico, exame. Não, é um trabalho de prevenção. É um trabalho de Já prevenção. estou dando argumento para você em casa. Não, é um trabalho de prevenção, dizer, eu gostaria de ser vacinada. Tem vacina também para ser? Ainda não. O que a Tá. gente tem são os estudos em andamento. E como todo e qualquer estudo em relação à imunização, eles são estudos longos, né? Mas nós temos estudos já em andamento. Futuramente, a gente sempre é otimista nesse sentido de que nós vamos ter essa disponibilidade, mas Qual no é a momento não. eficácia dessa vacina? Olha, Livra-nos 100%, 90%, 50%? quase próximo, eu diria para você, porque assim, Acho que eu vou hoje. o Instituto Butantan Olha que do Hospital das maravilha, Clínicas, ele produz a vacina Butangue, né? E a vacina Butangue, ela é a partir de uma levedura recombinante e foram feitos estudos para avaliar a equivalência dela em relação a outra vacina da indústria farmacêutica, no caso a Engerix B, que é da GlaxoSmithKline. E a gente foi mostrado, né, os estudos mostraram que nós temos pelo menos mais de 90% de eficácia da vacina. Entendeu? Então, Mais de 90% é um mais bom, de 90%. uma Mais de boa 90%. É evidente que, muitas das vezes, a gente vai ter determinadas categorias de pessoas que elas não respondem, mas elas terão indicação de uma revacinação. Dói para tomar essa vacina? Eu diria para você que eu não acho que dói, mas eu tenho alguns indivíduos que dizem que dói, né? Homens, né? Em geral. Como toda vacina está mexendo com a imunidade, né? Sempre dá uma alteraçãozinha no geral. Colaterais? Tem gente que Muito tem poucos. muito Indisposição, dor no local da picada, mas muito O tempo pouco. de durabilidade dessa vacina? Olha, eu vou dizer para você que, assim, os estudos mostraram pelo menos 25 anos. Mais de 25 anos ou mais. Perfeito. Olha como a gente aprende nesse programa, né? E você ter essa oportunidade de aprender conjunto conosco aqui. Claro, para você que nos acompanha simultaneamente pela Rádio Trianon 740M e também pela tvexito.com.br. Basta enviar, inclusive, as suas perguntas aqui para nós. Pode passar por e-mail, liliane@tvexito.com.br ou ainda por telefone no 50813782, tá bom? Eu vou continuar com esse e outros assuntos. Já, já você vai saber, gente, o coquetel usado nos portadores de HIV pode mudar. Vamos saber o que vai acontecer, já novidade aí para você. Já aprendemos sobre a hepatite B, já aprendemos que no queloide hoje há a solução, não é? Você não precisa aí se esconder, a solução através da micropigmentação. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as alergias respiratórias, que são doenças crônicas que alteram o dia a dia das crianças e também de suas famílias, né? Elas podem provocar perturbações sociais, psicológicas e prejudicar o bem-estar e a qualidade de vida. A maioria delas evoca emoções, medos e expectativas. A doença alérgica resulta da interação entre o meio ambiente e a criança. E aí, como mãe, doutora Elvira, eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu não estou higienizando corretamente? Você é mãe também?
Não. Não, né? Então, vou te contar como é que é. Tudo bem. Ai, meu Deus do céu, será que está correto o tipo de higienização? Ai, será que tem que tirar os bichinhos? Põe os bichinhos. O que pode, o que não pode? Quando que isso é frequente? Esse pó, né, essa poeira, esse ácaro é visível aos olhos, não são visíveis? E aí, doutora Elvira? Olha, a alergia é um problema sério, né? E é muito pessoal. Tem a faixa hereditária, você tem alguém na família já alérgico, você já fica de olho que você pode ter uma criança com fundo alérgico, né? É a parte imunológica da criança. Mas, às vezes, tem alergias que são até esporádicas, né? Eu não tenho alergia, de repente eu entro num ambiente que está cheio de pó, está contaminado, eu começo a espirrar, posso ficar rouca, posso até ter uma dificuldade respiratória, né? Então, a inalação dessas poeiras. Agora, a criança que é crônica realmente tem os cuidados bem especiais, né? A higiene é importantíssima, né? E essa higiene deve ser feita como? Olha a preocupação. Pano úmido, aspirador, produtos químicos. Porque eu fico pensando, se a pessoa já está né, debilitada, enfim, produtos químicos, de alguma forma, pode atingi-las também. Estou errada? O que a gente indica, por exemplo, uma casa, quanto menos cortinas grossas, menos tapetes, aqueles sofás cheios de coisas e almofadas, evitar o máximo possível. Hoje a gente tem os pisos frios, que é tão bonito, né? Então, dá para... Mas o piso frio tem o tapete por cima, doutora. Não, mas põe tapete fino, não põe tapete peludo, põe tapete, né? A limpeza, arejamento, né? O quarto da criança tem que estar muito bem arejado. Época de frio, cobertor, procura aqueles... Tem os cobertores antialérgicos, né? Que são feitos com fibras antialérgicas. A limpeza, a lavagem, é lógico, do colchão, aspirar. A gente nunca pede para passar vassoura. A vassoura não? Porque é o pó, você levanta o pó, né? Você está varrendo, é que você vê. Então, ou usar aspirador ou realmente um pano úmido, que seria o ideal. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, não, eu indico na minha casa que tem que varrer com rodo. Aí eu falei, me ensina, porque eu nunca vi o rodo varrer nada, né? Ela falou, eu pego um pano, faço ela colocar envolto do rodo, úmido, e aí ela vai limpando, vai tirando o excesso com esse rodo úmido. E aí eu fiquei imaginando, será que faz uma limpeza completa? Pode. Se você, o rodo é usado às vezes em hospitais também, né? A gente usa. E você está dizendo que você faz, é isso? Você tira a parte mais grossa. Tá? E o aspirador para limpar os cantos. Né? E quando Mas remove, é isso que eu quero saber. Remove, é lógico. Remove, o úmido, né? Ou tem que necessariamente ter um produto químico? Não. Eu não gosto de usar produto químico. Se usar alguma coisa... Hoje tem muita... Sem cheiro, né? Eu gosto muito do álcool, né? Sem cheiro, que eu acho que é o que limpa mesmo. E o que limpa é água e sabão. Né? E lavar o pano, né, gente? E lavar. Porque tem gente também que troca, vira o lado do pano. Isso. Eu sou dona de casa, você pensa que não? Fica de olho. Aí pega aquele paninho, troca de lado, passou, aí depois vai lá dar uma sacudidinha, volta de novo. Volta não. Lava e eu tenho outra coisa também que a gente orienta. O pano que limpou o banheiro vai limpar o quarto. Pela madrugada. Né? Então, o pessoal passa o pano na casa inteira, na cozinha, no quarto, na sala. Como a gente, né? Você tem que ficar com a doméstica 24 horas. A gente orienta isso. Então, né? deixa eu dar outra dica também, que eu acho importante. Tem umas canetas que você escreve em tecido. Eu adotei isso para minha casa. Então, você põe lá BH, que é banheiro, né? E o outro, você sabe que não está escrito nada, então é para o resto da casa. Não, pode pôr o S, sala. Inclusive, tem um só para cozinha. Outro só para cozinha. Não é importante você fazer isso, porque senão, a nossa infectologista aqui, você acaba carregando de um lugar para o outro. É possível fazer isso? Não, eu acho que cada vez mais você tem que ensinar as pessoas a individualizar. Não. A minha pergunta foi o seguinte, se eu limpo com um pano no banheiro e depois limpo no quarto, eu estou trazendo essas bactérias para o quarto. Ou não, elas não sobrevivem a isso também? Não, sobrevive, pode, né? Eu acho que você a gente tem que cuidar da alergia para não ir para o infectologista, né? Sem dúvida. Só ir lá para saber das prevenções, né? O que é a vitamina... As medidas de controle, prevenção. As prevenções que hoje você já aprendeu, inclusive, da vacina da Hoje eu acho que a medicina preventiva é a que deve imperar, tá? Porque se você faz uma prevenção, você vai ter menos gente doente. Menos gente doente, menos custo, tanto para a pessoa, como para o Estado, como para tudo. Então, hoje, graças a Deus, nossa
saúde pública se preocupa muito com a prevenção. Doutora Elvira, cada vez mais a gente recorre, né, ao supermercado das gôndolas para nos ajudar em casa. Por exemplo, ambientes muito úmidos, a gente tem aqueles antimofo, né, que é aquela aguinha que vai lá e depois você remove. Aquilo lá eu fico imaginando, será que aquilo ali é uma casinha de ácaro? O que funciona ali? Porque eu questiono tudo. E aí? Aquilo funciona, não funciona? Olha, aquele é um local seco que ele vai puxar a umidade. Só que você tem que olhar, porque na hora que começou a ficar líquido, tem que jogar fora. Tá. Então, às vezes, a pessoa deixa aquilo, e já virou água e fica lá. E aquilo aí acaba sendo meio de cultura. Né? Então, usou, observou, você tira, joga fora, vai ficar tempos com aquilo. Porque aí ele vira um meio de cultura mesmo, né? Entendi. O que você quer perguntar, minha querida paramédica, Não. micropigmentadora Marileia Wagner? Vamos Eu lá. ia complementar Por favor. a limpeza dos filtros Pertinho dos do microfone. ar-condicionados, Ah, a isso limpeza a gente ia periódica falar. dos... Eu não gosto de ar-condicionado. Ah, Mas às vezes Eu precisa. Eu gosto. Não, eu gosto. Porque Eu o adoro. ar-condicionado, ele resseca o ambiente, resseca o ar. Ressecou o ar, é lógico que vai te dar uma dificuldade para as mucosas respiratórias todas. Quem já tem uma predisposição é um perigo. Além do que, ninguém limpa os ar-condicionados. Não sei, mas eu acho que a maioria tem que limpar por dentro e tal. E é um meio de cultura. Gastei a gente já R$200 sabe. para trocar os Isso, filtros ótimo, agora. ótimo. Não, mas é caro. É não caro. Tinha que É ser caro. uma Mas coisa tem a mais limpeza E econômica. agora eu falo nos Não precisa ambientes. só trocar. Então, e nos Limpa ambientes, duas vezes, e troca os na ambientes terceira. públicos, né, que você vai em banco, você vai Sim. mercado, Shopping. todo lugar tem. Você acha É. que eles limpam constantemente? Aí eu sinto direitinho. Entendeu? É, né? Então Sabe? você acaba tendo. Doutora Elvira, eu problema. acho que E o não, mas, ó, resfriamento, né? Eu penso que realmente não, concordo plenamente que eles não têm essa periodicidade de limpeza, mas eles deveriam ter. Deveriam Ou seja, ter, a gente isso. deveria ter uma legislação Isso. que imperasse sobre isso, porque, afinal de contas, somos nós os contribuintes que frequentamos essas repartições públicas. Só que isso sempre deve passar por uma legislação. E essa legislação ela precisa ser cobrada pela própria Anvisa, a Agência Nacional. Né? E ter um selinho. Né? Nós É, estamos falando em prevenção, de os acidentes que periodicidade, aconteceram agora, nesse último final de semana, eu acho que isso foi falta de atenção Exato. e de prevenção. A minha lista está aumentando, porque eu falei aqui, eu disse que, como consumidor, eu gostaria de ver nas casas de shows e Sim. lugares de grande concentração, um painel lá onde tivesse especificado aqui o nome de quem fez a inspeção, Isso. né? Quem o autorizou. registro que autorizou, porque nessa hora some todo mundo, né? Vira um fantasma. Claro. Então, ali o nome, e na hora que a gente pudesse comprar, adquirir um ingresso, a gente ter a certeza que aquele lugar foi inspecionado, que tem as normas de segurança, né, já previstas e asseguradas, etc. e tal. Agora, também no ar-condicionado. Eu estou achando que a gente precisava ter ali também Sem dúvida. estampado que esse ar não está viciado e nem poluído É e lógico, contaminado. é Não é isso, doutora? Principalmente os ares que ficam para a parte para fora, pombo, né? Uma coisa que eles adoram é ficar em cima do ar-condicionado. Defeco, aquilo resseca, vai para dentro do ar-condicionado e vira né, um poluente no ambiente. E aí, nas populações mais vulneráveis, né, no caso que a doutora Elvira está falando, nas crianças, quer dizer, essa criança, uma vez infectada, ela fatalmente ela vai internar e pode ter uma Isso. fungemia, e isso Traduz para a gente, fugemia. é infecção fúngica disseminada, justamente porque ela aspirou esses esporos, né, que estava ali infectando aquele ar-condicionado, que não houve troca. Então, essa criança, fatalmente, ela vai para as unidades de internação, referência em pediatria, e aí ela passa dias, semanas, num leito, consumindo os antifúngicos, que a gente sabe que não são nada baratos, né? E baixa enfim, resistência. quando você poderia prevenir. A ideia é essa, a prevenção e o controle. Agora, a gente falou do ressecamento do ar, eu queria falar um pouquinho sobre os umidificadores.
para alguns profissionais da sua área de pediatria, né? Diz assim, não, vamos usar porque o ar está muito seco. Não, não vamos usar porque é um perigo danado também na disseminação de bactérias. Eu falo assim, eu sou meio da medicina antiga, né? 40 anos de formada, né? A Nada, doutora não, mas essa é a Então, verdadeira medicina, eu doutora. não gosto de umidificador. Não. Não. Então, hoje, eu sou igual da época da vovó, né? A gente põe as bacias d'água, a gente põe toalhas úmidas. Tá? Eu acho que tem 1000 maneiras hoje da gente fazer do que ficar pondo os umidificadores. Se for pôr, com muito cuidado, porque quando você pôs um umidificador, você está umidificando o edredom, o cobertor, e está tudo úmido. Não é a criança, né? O ar só da criança, é tudo. E aquele edredom ou aquele cobertor, ele vai ser um meio de cultura para o ácaro, para o fungo. Né? E ninguém deu cuidado de tirar o cobertor, umidificou, vamos secar um pouquinho. Hoje todo mundo mora em apartamento, não tem tanto sol. Né? Se fosse casa, é mais fácil. A secadora funciona nessa hora? A secadora ajuda. Né? Ajuda porque a temperatura alta, quanto mais alta, aí que ela mata o fungo, ela mata o ácaro. Porque ele é resistente, ele é chato. Nossa, né? O ácaro é um negócio ele que persiste não morre, no ele meio persiste. ambiente. Né? Então, você, em temperaturas muito altas, quer dizer, eles calcula-se que ao redor de 60 graus é que vai matar o ácaro. Nossa. Ou mais. Né? Ou um congelamento, né? Mas ninguém vai pôr o cobertor no freezer. O resfriamento às vezes funciona, mas como é que então é mais fácil você pôr na secadora, que a secadora é tal. Né? E ninguém vai pôr o cobertor no micro-ondas. Exato. Então, olha a discrepância das coisas. Né? Muito mas grande, o sol, né? tendo sol, ótimo, tira. Criança é problemática, é alérgica, está frio, dormiu com o cobertor, de manhã pega o cobertor, põe lá fora, deixa tomar sol, passa um aspiradorzinho, né, no cobertor. Muito importante isso. Quando é que as alergias começam a se manifestar? Existe uma faixa etária, como pediatra, só poderia nos alertar, em que a mãe tem que prestar mais atenção e como geralmente ela se manifesta? Já a senhora me responde, porque agora eu quero voltar aí à questão do queloide, gente. Que os queloides podem aparecer, né, em locais de perfuração, por exemplo, de um piercing nas orelhas. Sabia que até nas sobrancelhas, em outros locais, eu não sabia que queloide pode aparecer na sobrancelha também? Pode aparecer em qualquer local. Que coisa, hein? Hoje é muito comum, claro, os adolescentes usarem piercing ou mais em várias partes do corpo, uma marca que pode durar a vida toda. Aliás, até quando eu durmo, eu fico pensando no geral. Ontem eu falei, Eliane, você precisa desligar. Eu fiquei pensando, ser diferente hoje é não usar piercing, é não ter tatuagem. Sem dúvida. Né? É curioso que quando não estou criticando quem tem tatuagem, nem quem tem piercing, não. Cada um faz de si o que quer, né? E seja feliz como queira lá. Mas eu fiquei imaginando, o que antes era uma manifestação de diferença mesmo, né? Hoje não, hoje é de igualdade. Hoje, quem não tem uma tatuagem é que está diferente. Hoje, quem não tem o piercing é que está diferente, Está diferente, né? Curioso esse movimento da sociedade. Mas vamos lá. Nos conte aí. A adolescente, o adolescente que faz e coloca o piercing. Como fazer, então, quando se manifesta ou aparece um queloide? Sim, a gente faz o procedimento menor de idade, sempre acompanhado de mãe, pai, alguém responsável. Não trato menor de idade de maneira alguma para nada. Né? Nenhuma limpeza de pele. Eu gosto de sempre que os pais estejam sabendo o que seus filhos estão fazendo. Até porque, às vezes, eles colocam piercing escondido dos pais. Né? Quando o pai vê, a mãe está lá. Né? Não, mas é o mesmo procedimento. Né? É mais difícil, viu? É mais difícil, porque ali, geralmente, a região cartilaginosa, né? Então, ele é mais duro, mais resistente para a gente conseguir baixar. Mas baixa. Eu indico alguns produtos que vão amolecer, ela vai usar uns dias antes, ele, né? Para depois a gente entrar com o procedimento de desbastar o queloide. Na realidade, eu vou desbastando ele. De uma coisa, pode falar, doutor. Porque o adolescente ou a criança, né, que tem o queloide, ela tem está numa fase de formação e transição, né? Então, se às vezes você vai mexer, será que às vezes até pode prejudicar, então, né, doutora? O queloide não sei cresce como é que junto? faz. Não, a senhora quer dizer mexer no sentido de tentar você melhorar? pode, Não.
Não, porque o queloide ele é produzido lá nos fibroblastos, né? Ele vem de lá, né? Então eu não vou ativar a fábrica dele, vamos dizer assim, bem, né? Então eu vou trabalhar só na superfície, eu vou trabalhar na consequência do excesso de colágeno produzido nos fibroblastos, que é aquele nosso neocolágeno, né? De emergência que vem rápido e vai para fora. Então eu vou trabalhar em cima. Bom, doutora, nunca tive um caso, né? É uma pergunta, pode, curiosidade, né? Eu acho que eu também não provavelmente com estou aqui, adolescente, a gente- eu não estou aqui, né? Também já trabalhei em adolescentes com queloides, o resultado, às vezes ele não fica bem rente à pele, porque a pessoa já acha que está tão bom, nossa, isso aqui está maravilhoso, eu sou um pouquinho Mais exigente, né? Perfeccionista, nossa, isso aqui precisaria mais 1, 2 sessões para realmente eu olhar e dizer assim, ficou ótimo, né? Mas às vezes a pessoa para no meio caminho, mas tem sim, tem. Esse é um processo que causa dor? Causa dor, a gente usa um anestésico tópico, uma pomadinha. E essa forma de desbastar acontece como? Que ferramenta é? É com a mesma dermógrafo, o mesmo aparelho que eu utilizo para fazer a micropigmentação de uma sobrancelha. Eu uso agulhas diferenciadas, técnica, tem muita técnica para te trabalhar com o dermógrafo. A gente, inclusive, faz a estimulação de dentro das estrias, de rugas profundas, é a micropuntura, feita com o próprio aparelho dermógrafo. E Né? essas, Então, esse aparelho a gente faz muitas coisas. na estria, ele atua como? A gente faz a estimulação. Né? E algumas estrias, eu tenho até casos registrados de pacientes de cirurgiões, que eu sempre trabalho com cirurgiões plásticos, né? Direto, sempre, porque eles conhecem meu trabalho, então a gente faz assim uma parceria e uma complementação. Né? O que, Nas estrias, consegue sanar, isso. resolver? Alguns casos, eu tenho até uma paciente de um cirurgião que ela ficou impressionada e eu também fiquei muito contente. Porque as estrias se apresentam esbranquiçadas. Elas Mudando melhoram, a cor. no geral. Não existe uma cura total para a estria, não existe tratamento que elimine. Mas isso também eu faço. O meu trabalho é muito sério, Liliane. Eu faço uma coisa assim com muito cuidado e o paciente não faz nada sem estar sabendo de tudo o que pode acontecer. Ele vai ter um informativo, ele vai assinar como é que o que pode acontecer, o que não pode, vai ver fotos de pessoas que já fizeram. Né? Às vezes, tem pessoas até que se prontificam de mostrar, isso é mais difícil, mas, às vezes, tem gente que fica tão satisfeito que fazem questão, não, pode dizer para me ligar, que eu mostro o meu caso como era, eu tenho foto como era antes. Né? Então, assim, geralmente... Eu aguardo. Pois não? Eu gostaria de saber, assim, você faz a micropigmentação, você faz o segmento dessas pessoas, e até quanto tempo essas pessoas ficam seguindo com você, e se você costuma avaliar como é que ficou a qualidade de vida dessas pessoas após o procedimento? Com certeza. Nossa, a gente faz. Quanto tempo? Tem pessoas que com 2 aplicações já resolve. Tem outras que vão precisar 3, 4, sempre obedecendo um período mínimo, eu considero mínimo, de 30 a 40 dias uma aplicação da outra, para deixar a pele regenerar direitinho, descansar, esquecer, porque, na realidade, é uma agressão que a gente vai fazer. Né? A paciente não vai sentir dor, mas ela sente que está arranhando a pele, ela sente o tato. Né? A gente, com anestesia tópica, né? Local, tu só consegue... tirar a dor mesmo, a sensação da dor. E o resultado, nossa, eu fico... Não sei quem fica mais contente, se é a pessoa que veio fazer... A gente é apaixonado por porque eu sou tão faz, apaixonada pelo que eu faço. Eu chego, às vezes... Bom, tem pessoas que não... Depois que fica bonito, está pronto, a última, por exemplo. Já está ótimo, elas não voltam para fazer aquela última foto. Aí ficam me mandando a vizinha, amiga, prima, mãe, sobrinha, cunhada, comadre. Eu não consigo ver aquele final. Aquilo me dá uma frustração. Eu fico ligando. Gente, vem aqui, eu preciso revisar. Claro. Né? Mas, assim, a primeira coisa é a autoestima. Né? A pessoa fica, assim, muito, muito E o seu contente. trabalho é de uma importância enorme. E eu vou destacar aonde eu conheci a micropigmentação. Todo mundo sabe que eu sou vaidosa, adoro, né? Adoro cuidar, enfim. Mas a micropigmentação, eu conheci esse trabalho rico em pessoas que fizeram... amputação de alguma parte do seu corpo, auréola, por exemplo, do seio,
né? As pessoas que fazem quimioterapia, que perdem os pelos do rosto, enfim, na sobrancelha. Então, quer dizer, devolve, em algumas circunstâncias da vida, né, de uma pessoa que está passando por processo de tratamento, devolve a dignidade. Com certeza. Né? Porque de uma hora para outra você se transforma ao ponto de ficar irreconhecível muitas vezes. E aí entra o seu trabalho magnífico, e já nós vamos falar. Por que está comigo aí na linha? Ele que também faz um trabalho lindo, maravilhoso, muito sério, o doutor Nelson Letísio, que é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, fundador geral da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Boa tarde, doutor Nelson. Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Eu vou muito bem. E o senhor, doutor Nelson, me ouve bem? Estou ouvindo você bem, alto e claro, está tudo lá. Não entendi. Está tudo bem. Estou ouvindo você bem. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem, doutor Nelson. Olha, doutor Nelson, hoje as perguntas vieram nessa direção aqui, ó. Eles querem saber sobre o laser CO2 fracionado. Para que serve? Quais são as suas indicações? Liliane, o laser de CO2 fracionado, ele já tem um tempo, sabe? Ele não é uma coisa nova, não. Certo. Esse laser de CO2 de 16 anos atrás, o laser de CO2 é meio velhinho na vida. E ele, o Rock Anderson, quando ele viu no jornal, ele percebeu que as figuras do jornal são feitas por pontinhos. Então, ele idealizou o CO2 fracionado. O que você faz? Você tem o mesmo efeito do laser de CO2, porém de uma forma fracionada, ou seja, você mantém algumas áreas da pele íntegras, e essas áreas vão fazer com que você tenha uma recuperação mais rápida com um efeito praticamente o mesmo. Agora, quais são as vantagens, doutor Nelson? As vantagens, Liliane, que você, principalmente com essa máquina mais nova, tem essa máquina CO2 fracionado de última geração, você consegue calibrar quanto você quer. Você imagina, Liliane, você fazendo aqueles pontinhos de atuação do laser. Você faz com que esses pontinhos fiquem mais fininhos e mais profundos, ou mais superficiais e mais larguinhos. Então, se você quer uma retração de pele maior, você deixa ele mais superficial e mais larguinho. Se você quiser tratar, por exemplo, uma ruga mais profunda, alguma coisa, você deixa ele mais fininho e mais profundo. Então, te dá uma versatilidade maior de tratamento. Entende? É uma evolução muito interessante. Eu acho que isso veio para ficar, porque é o que a gente sempre fala. Todo laser gostaria de ser um CO2 quando crescesse. Então, é um laser muito bom para tratamento de pele. Eu acho que não dá para comparar com outro. Entendi. Agora, doutor Nelson, como é que fica a pele após o procedimento? Olha, Liliane, se a gente faz, como nós temos centro cirúrgico na clínica, a gente faz sob sedação e sedação anestésica. Ou você pode fazer com anestésico tópico com o paciente acordado. Porém, com sedação, você consegue uma atuação mais profunda, mais eficaz, e o paciente não sente absolutamente nada. Quando você faz com pomada tópica, você terá que fazer um pouquinho mais superficial para que o paciente consiga suportar o tratamento. Mas o paciente tem que estar sempre pensando, ele vai ficar pelo menos 5 dias para se recuperar do tratamento do laser. No dia seguinte, a aparência fica bastante agredida, vamos dizer assim. Não dá para assumir nenhum compromisso. Entendi, doutor Nelson. O senhor tem experiência em laser em microvarizes? São os vasinhos aí, aqueles azuis nas pernas? Sim, muita. A gente atua nesse tipo de laser. O laser para esse não é um laser de CO2. Tá. O melhor laser para atuar nessa região é o Neodimiag de pulso longo. Ele é um laser que trata os vasos de pele. Depende da calibragem dele, você pode fazer, inclusive, depilação com ele, mas não com a calibragem para vaso. Você pode usar também um laser de corante para vaso, mas o mais eficaz é o Neodimiag.
Tá certo. Eu quero aqui agradecer a nova participação do meu querido doutor Nelson Letísio, cirurgião plástico, e, como eu disse para vocês, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Um abraço, doutor Nelson. Um abraço, Liliane. Você me desculpa a voz, mas o aparelho que eu estou usando dá uma distorção na voz. Parece que eu estou falando Easy Max, mas não. Um abraço, tá tudo ótimo. Um abraço, querido. Doutor Nelson Letísio responde as suas dúvidas no nletizio@uol.com.br ou ainda na sua homepage no www.drnelsonletizio.com.br. E a gente segue aqui conversando com as nossas queridas e ilustres convidadas, como eu disse desde o início para você, que é a médica pediatra Elvira Rito Rodrigues, a infectologista doutora Rosiane Porto Medeiros e a paramédica micropigmentadora Marileia Wagner. Muito bem, 50813782 é o telefone do ouvinte, você pode ligar, você pode participar. Lembrando ainda que você pode passar o seu e-mail direto para liliane@tvexito.com.br. Eu estou aguardando aqui o seu chamado, tá? Para que a gente possa, então, já dar vez e voz a você, ouvinte. Gente, olha, um assunto importantíssimo também, que eu quero abordar aqui com as nossas convidadas, é que, por meio de manipulações genéticas, cientistas conseguiram desenvolver em laboratório células do sistema imunológico resistente ao HIV, ao vírus, é isso mesmo. Se a eficácia da terapia for confirmada, ela poderá substituir o coquetel. Outro destaque da comunidade científica é o teste para a vacina que será feito em Londres. E aí, doutora Rosiane, conte-nos mais. Então, os estudos de vacina, como eu havia dito anteriormente, eles são estudos muito longos. Eu lembro de ter participado de um Congresso Mundial de AIDS em Bangkok. A gente já tinha alguns ensaios, talvez os primeiros, ou um dos pioneiros ensaios em vacina, que foi com as trabalhadoras do sexo em Bangkok, né, Tailândia. E esses estudos, eles são estudos muito longos, sem dúvida nenhuma. Então, a gente poderia dizer que há de se esperar que o futuro seja menos sombrio do que até então ele se manifestou. Porque você tem uma endemia que é uma adulta madura, diríamos. A AIDS data desde a década de 78, né? São cerca de 34 anos, e nós temos um programa de distribuição no Brasil que é gratuito, universal. E hoje nós temos mais de 25 medicamentos em disponibilidade. Por outra feita, nós temos que fazer algumas considerações em relação ao vírus. Eu estou diante de um vírus que tem um genoma extremamente extenso, aproximadamente 9,8 quilobases, né, com áreas conservadas no genoma viral, assim como com áreas de alta variabilidade genética. Então, é muito difícil, de certa forma, você trabalhar nos nossos laboratórios genéticos em busca dessa terapia. Então, eu diria hoje para você que, concretamente, o futuro ele há de se apresentar muito melhor do que o que a gente tem no presente. Porque, veja bem, se o presente fosse tão bom, né, nós, da comunidade científica, no mundo, não teríamos o futuro. Então, de certa forma, o que a gente tem é um vírus com áreas extremamente variáveis. Ora, nós temos áreas conservadas e nós temos áreas variáveis. É difícil você manipular isso do ponto de vista genético. Daí porque os estudos agora eles estão concentrados em Londres. E a comunidade científica, cada vez mais, tem se manifestado, de certa forma, com muito entusiasmo. Quando a gente lembra, né, naquela segunda metade da década de 70 para os dias de hoje, claro, nós evoluímos muito. Claro, claro. E a gente pode dizer que esse vírus também evoluiu? Sim, tanto que ele se tornou resistente, né? Então, hoje a gente já tem várias combinações, né, de antirretrovirais para pacientes a partir de um exame que já está na rede, né, governamental, que é a genotipagem, onde são aqueles pacientes que estão em terapia, que estão com o médico assistente, que está observando que o vírus não está indetectável. Indetectável é um termo até inapropriado, porque os nossos limites de detecção que estão abaixo, né, 50 cópias, 80 cópias, mas nós diríamos que a doença está controlada, porque esse paciente vem tomando regularmente essas medicações. Porém, se esse paciente, por alguma razão, seja ela clínica, ele se torna intolerante
ou então ele vem claudicando as doses, não vem tomando e não vem dizendo isso para o assistente clínico, evidentemente esse vírus torna-se então resistente. E aí a gente, a partir desse exame, que está em disponibilidade pelo Ministério da Saúde, que é o exame de genotipagem, a gente, então, consegue ver quais são as medicações que nós, no futuro, poderíamos apropriar para essa população. Então, o exame que detecta a mudança desse vírus, como é que chama? Genotipagem. Perfil de Genotipagem. sensibilidade, genotipagem. Gente, hora em vez do ouvinte, a Inês da Granja Viana perdeu uma neta há 6 meses de alergia. Eu queria entender se ter animal em casa pode dar alergia. Essa é Olha, difícil. Não é difícil, não. Já falei alguma coisa sobre doenças causadas por animais domésticos, né? Então, realmente, né, o animal doméstico, eu sempre oriento, tem que ter a higienização, tem que levar a controle de veterinário. O animal, ele próprio, ele tem os fungos e bactérias dele próprio, que para ele não acontece nada, mas em contato com o ser humano desenvolve doenças. Beijar na boca de animal pode? De jeito nenhum. Dormir com animal pode? De jeito nenhum. Tomar banho de piscina com animal pode? De jeito nenhum. Eu penso assim também, mas tem gente que não pensa. Então, o animalzinho tem um lugarzinho dele, tem que ser bem higienizado. E aonde tem criança pequena, eu indico animalzinho aquele sem pelo, aquele pelo liso. Porque, por mais higiene que tem, ele conserva no pelinho dele alguma coisa e solta o pelinho. Claro. E a criança põe a mão na boca, beija, abraça, dorme. Não, cada um no seu cantinho, né? Muito bom. O Roberto Torres, do Jardim Japão, participa aqui conosco. Diz assim, eu acho que a vacina contra a hepatite tem que ser dosada e administrada pelo SUS. Quem não tem condição de ir a uma clínica particular, como é que faz? Mas é dado pelo Já é, né? Pelo SUS. Não, já é. Nós já temos em disponibilidade, Amplamente. sim. O que pode haver como é o nome do rapaz, por favor? Roberto Torres. Roberto Torres, o que pode haver, muitas das vezes, nós temos uma logística de distribuição em todos os estados brasileiros. Então, o que pode acontecer é de você comparecer num centro de referência e, naquele período, não ter. O que não lhe impede de ir a outros centros. Mas ela já está incorporada, sim, na rede pública de assistência integral à saúde. O Júlio, do bairro do Paraíso, obrigado pela participação. Qual é o salário inicial de um paramédico para você, Marileia? Difícil. Ai, meu Deus. Nós somos autônomas. Entendi. Não tem salário, depende do acordo trabalho. entre o patrão e a salário, pessoa. né? O Eu Feli- sempre trabalhei autônoma na minha sala e tal. Agora tenho colegas, inclusive eu facilito aperfeiçoamentos para colegas, quem queira aprender minhas técnicas, né? Mas tem colegas que são contratadas com salário fixo e tudo, mas aí eu não sei orientar, infelizmente, eu não sei. O Felipe da Vila Mariana, o Brasil já teria a condição de manter uma boa saúde, inclusive recorrendo à prevenção? Eu penso que sim, porque hoje, tanto em termos de mídia, né, jornal, rádio, televisão, e mesmo em termos de escolaridade, hoje a gente tem uma formação muito maior do que se tinha há 30, 40 anos atrás. Eu penso que sim. Muito bem, eu deixei a pergunta no ar, que foi, quer dizer, o questionamento, eu estava falando com todos vocês aí, do seu trabalho, não é, como micropigmentadora em situações onde as pessoas se submetem a alguns tratamentos químicos. E você também atua dessa forma? Sim, atuo bastante, bastante. As areolas, deixar bem natural, procurar fazer seguindo a cor da outra areola. Tem casos que são bilaterais, né? Mas quando é um só, a gente vai ver a cor que está na outra, o formato e tal, e fazer. Fica. Olha, eu digo assim, não fica igual, mas 90%. Às vezes até eu olho e digo, nossa, isso aqui ficou igualzinho. Né? Mas, assim, outro cuidado bastante grande que eu sempre friso, sempre que a gente tem oportunidade de... o paciente procurar se orientar em que profissional vai fazer esse tipo de trabalho. Porque o que acontece? Nos congressos, nos seminários, a gente vê as escolas de estética, nada contra, mas elas estão ali fazendo demonstração. Estão vendendo os aparelhos, os pigmentos. Né? Então, tem pessoas que, de curiosas, ficam olhando, vão lá, compram o aparelho, compram o pigmento, E tentam saem fazer fazendo. Tem cada coisa que dá tristeza de ver. Meu Deus. Realmente, tem casos aí de pessoa, eu já atendi, pessoa que tentou suicídio. Meu Deus. Né? Porque o que fizeram no rosto dessa pessoa foi uma coisa assim
bárbara, né? Então, assim, pigmentos inadequados, pigmentos mais de custo menor, né? Porque hoje em dia as pessoas estão sempre atrás de algo que possa custar mais barato. Então, assim, eu sempre comento, né? Gente, mais barato tu procura quando tu vai comprar um jogo de copo, um carro, uma roupa. Agora, no teu rosto, no teu corpo, procura indicação, procura ver qual é a formação daquele profissional. Não parta do princípio que tem que ser barato. Não pode, geralmente o barato sai caro. Tá? Geralmente o barato sai caro. E outra coisa muito importante é fazer o natural, que é o raro de se ver. Tá? Fazer uma areola que tu olha e não fica aquele redondo, aquela marca, aquela coisa. Né? O meu trabalho, quem olhar no meu site vai ver, ele é totalmente diferente. Pode dar o seu endereço. Como se fosse www.marileiavagner.com.br. Que aí vai ver em loco lá o seu trabalho. Bacana. Gente, os ácaros vêm da família das aranhas e só podem ser vistos por microscópio. Só para você ter uma ideia aí, um colchão existem, sabe quanto? Cerca de 2 milhões de ácaros, socorro. Uma grama ou 1 grama de pó pode conter 2.000, fator que pode induzir alergia. Podemos reduzir a exposição de ácaros nas crianças através de medidas simples e eficazes. Não, como eu já disse, né? A higiene é importantíssimo, a limpeza dos ambientes, evitar coisas, tapetes com muito pelo, não só para criança, acho que para adulto também, né? Os tecidos úmidos, né? Por exemplo, a criança toma banho, o adulto toma banho e vai dormir com a cabeça úmida. Isso vai umedecer o travesseiro, vai facilitar a proliferação. Você tem que falar assim, ó, então, gente, interior, tudo muito sequinho. Interior, né? Aí fala assim, põe travesseiro no sol. Isso. Põe? Tá certo. Tem que pôr? Seria bom, né? Em apartamento, não sei como é que faz. Não sei como é que faz também, porque é muito mais difícil, complicado. Né? Mas arejar, deixar as janelas abertas, procurar, né, ambiente gostoso. Porque às vezes você entra em lugares, eu vou em casas, né? Olhar alguma criança, então, 1.000 almofadas, 1.000 bichinhos de pelúcia, é o cachorrinho que está andando pela casa, a criança está brincando naquele tapete. Então, sabe, esses cuidados, que é aquilo que se fala. E a pergunta que eu deixei no ar é assim, a partir de que faixa etária a gente observa e de que maneira se manifesta uma criança que tem problema de alergia? Olha, isso aí é relativo, porque um recém-nascido, se ele já tem uma imunidade, ele tem uma imunidade baixa. O sistema respiratório está imaturo ainda, né? Então, se ele fica num ambiente, você vai pôr um recém-nascido num ambiente que alguém fume, ou num ambiente que tem uma poluição, ou um ambiente com ar-condicionado, ele vai adquirindo, ele forma um anticorpo. Pode de primeira mão não ter nada, mas aquilo você vai batendo, ele vai reagir, vai formar um problema a manifestação é o quê? É uma tosse? Pode ser uma tosse seca, pode ser um resfriado com uma coriza, pode ser um mal-estar. Então, a alergia ela se manifesta, pode ser um olho com lacrimejamento. Então, são várias maneiras que você olha a criança, a mãe diz que a mãe é a melhor médica da criança, né? Porque ela fica 24 horas. Qualquer alteraçãozinha que ela vê na criança, eu sempre digo para os colegas, quando a gente fazia preceptor de residente, qualquer alteração para a mãe é importante. Talvez para você é uma bobagem. A mãe veio aqui me acordar de madrugada. Mas para ela é importante. Qualquer alteração, uma tossinha diferente, meu filho tossiu diferente, umas fezes um pouquinho diferente, é importante. Ela não aceitou uma alimentação, leva, não custa dar uma olhadinha e faz uma avaliação direitinho. Eu adorei o programa de hoje. Você gostou? Acabou, infelizmente, mas eu quero aqui agradecer primeiro a você, meus queridos ouvintes, a vocês que estiveram conosco aí, reforçando o abraço apertado do nosso querido diretor Fausto Camunha por mais um ano de vida, que venham muitos, né, em nossa companhia, e a alegria tê-lo. Olha aí a foto dele, esse sorriso lindo, né? Sempre o quê? Fala aí, doutora Sempre Elvira. prevenir, né? Prevenção. Hoje nós temos 1000 maneiras dentro da saúde pública para prevenção. Então, quem se previne? Faz exames, consulta de rotina,
Que viva há muitos anos. Olha aqui, agradecer a doutora Elvira Rito Rodrigues. Obrigada pela participação mais uma vez, viu, doutora Elvira? Também a doutora Rosiane Porto Medeiros, infectologista. Muito obrigada por sua atenção. Obrigada. Seu tempo. Obrigada. A Marileia Wagner, paramédica e micropigmentadora. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Prazer e boa tarde. Lembrando que Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, Zenilda Salvato na produção, redação Rayala Brandão, som do Cléo Rodrigues, na técnica Luiz Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas, Ed Silva, Nerildo Neres, Gerson Lima e Benê Benê. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Um beijo e até lá.